Check 1 2 check. Check 1 2 check. Eu juro que vou falar a verdade, somente a verdade. Meu nome é Carlos de Souza, eu sou professor de Geografia há 25 anos, sou professor do estado de São Paulo, no Brasil, sou piloto de ultraleve. No ano de 1996, em janeiro, no dia 13, eu fui testemunha da queda de um objeto voador não identificado, um OVNI, na cidade de Varginha, numa fazenda chamada Maioli. Eu estava vindo para um evento de ultraleve quando percebi no céu um objeto em formato de cilindro. Na época eu até pensei que fosse um Zeppelin. Tá? Nesse momento eu observei que esse objeto estava com sérios problemas, perdendo altitude. Ele tinha um rasgo lateralmente, ele tinha um rasgo bem grande, e saiu uma fumaça branca. Eu vi ele perder a altitude, ganhou altitude novamente, fez a volta sobre a rodovia federal Fernão Dias, cruzou e caiu. Nesse exato momento, eu peguei meu veículo, fui até essa fazenda Maioli, e ao chegar lá eu vi vários destroços desse objeto. Nesse exato momento eu desci, pois nesse momento eu achava que tinha pessoas precisando de ajuda. Eu abaixei, peguei um pedaço desse objeto que me chamou muito a atenção, era o cheiro muito ruim que tinha, era um cheiro de amônia com ovo podre. E a folha que eu peguei, um pedaço desse objeto que eu peguei, ele parecia uma folha de papel alumínio. Quando eu amassei ele abri a mão novamente, ele voltou ao formato normal dele. Aquilo me chamou muita atenção. Nesse exato momento, um agrupamento militar, vários caminhões, umas viaturas, vieram em direção a mim e me mandaram embora, me ameaçando, colocando uma arma na minha frente, pedindo para mim ir embora. Foi nesse exato momento que eu virei as costas e fui embora do local, ameaçado com uma arma na minha frente, na minha cara botaram a arma. Eu fiquei com muito medo, resolvi ir embora para São Paulo novamente, até abandonando o evento de voo de ultraleve que eu iria fazer. Nesse exato momento eu parei para tomar um café e relaxar um pouco, quando dois homens de preto apareceram em um veículo escuro e me ameaçaram para calar a boca, ficar quieto e não fazer nada, senão eu teria sérios problemas a minha vida inteira. Eu não entendi o porquê. Olhei para o veículo não havia identificação, não havia placa. Nesse momento eu vim para São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores. É um grande prazer estar falando hoje com vocês. Good day, ladies and gentlemen. It is a pleasure to speak with you today. Me perdoe um pouco o nervosismo que um filme passa na minha cabeça nesse instante da minha vida inteira. Forgive me, I'm a bit nervous. This movie of the scene just plays in my head all the time. Eu testemunhei a queda de uma nave não terrestre no ano de 1996, no dia 13 de janeiro. I witnessed the crash of a non-terrestrial craft on January 13th, 1996. Eu viajava de São Paulo para a cidade de Três Corações. E durante esse percurso, eu parei rapidamente no acostamento e, nesse momento,
pela rodovia Fernão Dias, no caso, e porque eu iria a um encontro de pilotos de ultraleve, que eu era recém-formado como piloto, então eu iria encontrar os amigos. I was en route from São Paulo to the city of Três Corações via Fernão Dias Highway in Minas Gerais for an ultralight pilots gathering. Ao fazer uma breve parada, eu avistei um objeto que para mim naquele momento está em formato de charuto, não era nada terrestre, era simplesmente um dirigível, pois na época... Lê o texto, Carlos. Oh, ok, sorry. Em formato de charuto, tá? E eu observei que ele estava em apuros. When I made a brief stop near Varginha, I looked skyward. I spotted a cigar-shaped object which seemed distressed. Initially, I assumed it was a blimp, common at the time over soccer fields for broadcasts. It released white smoke while losing altitude. Inicialmente, como eu já havia falado, eu pensei que fosse um dirigível. Tá? Na época era muito comum sobre os campos de futebol no Brasil, para fazer as transmissões das partidas. Só que ele saía dele uma fumaça muito branca. E ao ele fazer uma pequena curva, eu observei que na sua lateral ele tinha um rasgo da metade para trás. E ele estava rapidamente perdendo altitude. It released white smoke while losing altitude. It made a slight turn that revealed a lateral tear from the middle to the back. It was clearly having problems. Logo pensei, como piloto, que os ocupantes estariam em graves problemas, porque só quem é piloto sabe o desespero que dá você estar numa nave com problemas ou numa aeronave com problemas. Entrei no meu veículo rapidamente e comecei a acompanhá-lo através do para-brisa até o seu local da sua queda. Na esperança, na verdade, de ajudar quem estava lá dentro. Only a pilot would know the difficulty of seeing a craft in trouble. So he quickly realized that the occupants could be in deep trouble. I got in my car and followed its trajectory towards the crash site, hoping to be able to help. Ao chegar no local da queda, eu estranhei de início, porque o esperado era um cheiro de combustível, ou querosene, mas havia um cheiro de amônia e ovo podre, muito diferente, que ardia muito meus olhos, queimava meus olhos. Então eu subi a camisa para poder respirar, que eu não conseguia. Metade da nave desse objeto, tá, que no caso para mim ainda era um dirigível, estava encostado numa árvore, e a outra metade traseira eram vários destroços. When I got there, I smelled a foul odor, like ammonia with rotten eggs, burning my eyes. Half the craft remained intact by a tree, and the debris of the back part was scattered everywhere. Nesse momento, rapidamente, chegou vários veículos militares. Multiple army vehicles arrived promptly. Nesse momento, eu estava no meio dos destroços, onde houve que negócio. E esses fragmentos, tá, eu levei baixei e peguei na minha mão. E eu observei que ele era muito leve, não tinha peso nenhum. Parecia um papel alumínio, aquelas folhas de papel alumínio bem fininhas. E amassei ele. Ao soltá-lo, eu tomei um susto gigantesco, ele voltou ao formato normal. Meu Deus, o que é isso? At that point, I was in the middle of the wreckage, and I picked up a lightweight fragment resembling aluminum foil. I crumpled it in my hand, but when I let go, it instantly resumed its shape. Nesse exato momento, um soldado do exército, da ESA, ser mais preciso, no Brasil, veio em minha direção com um rifle
tá? E começou a gritar, vai embora, vai embora. E no que ele deu impacto, tirou de mim esse fragmento, ok? E eu respondi para ele, não, eu não vou. Tem gente caída lá, machucada, que para mim até aquele momento não fazia sentido cenário. Para mim era, ele vai embora, vai embora. Eu falei, não, não vou. Ele deu um passo para trás, levantou a arma, engatilhou, apontou para minha cabeça. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu vou abrir a tua cabeça no meio se você não for embora. A soldier approached fast and hit me in the chest with his rifle, so I was forced to drop the metal I was holding. He shouted, "Leave now." I replied, "No, people in there need help." He aimed his gun at my head and said, "I am not requesting, it is an order. Leave now or I'll split your skull." Virei-me imediatamente, tremendo, morrendo de medo, sem entender nada. E estava muito assustado mesmo com tudo aquilo. I turned and departed immediately. I was very scared and confused. Saí do local imediatamente, que não tinha o que fazer, estava com medo, né, não entendia nada. E caminhei até um posto de gasolina, porque eu falei, vou tomar um café e me acalmar. Todo aquele negócio era demais para minha cabeça. Sorry. Desculpem-me. E para me recompor, fui ao posto tomar um café para me recompor. Em poucos minutos, uns 4 minutos, 5 minutos no máximo, chegou um carro escuro, um Opala, um carro da época, azul escuro, quase preto, com 2 homens bem vestidos, elegantes, ternos pretos, camisa branca, óculos escuros, desceram e vieram ao meu encontro. Ok. I left the area and stopped at the first gas station to compose myself. A few minutes later, a very dark blue, near black vehicle pulled up. 2 suited men got out and approached me. Me chamando pelo nome. Ok. Um deles veio em minha direção, tá, e me chamou pelo meu nome. Falou o nome da minha esposa, o nome do negócio, para mim, apontando o dedo para mim, e perguntou, eu perguntei para ele, falando se eu era o Carlos Souza, se eu era isso, e apontando ele para mim. E eu perguntei para ele, quem é você? Não te conheço. Ele respondeu frio e simplesmente, você não viu nada, você não sabe de nada, ou você terá sérios problemas o resto da sua vida. One of these men approached him and called him by name, stating his address, naming wife and business, and he asked, "Who are you?" And this man threatened, "You saw nothing, you know nothing, or you will have problems for the rest of your life." Partiram rapidamente. Nesse momento, eu peguei um papel, guardanapo para limpar a boca, com uma caneta, para anotar a placa do veículo. Porque, para mim, quem eram aquelas pessoas para falarem aquilo? Só que ao chegar na porta do estabelecimento que eu estava tomando café, quem falou que o carro tinha placa? Não havia placa no veículo. Eles simplesmente partiram. They departed swiftly. I grabbed a napkin to write down the license plate, but there wasn't one. Imploro a todos os presentes aqui, após 30 anos, ridicularizado, julgado pela sociedade, não nos abandone novamente. Permitam que a verdade venha à tona. Tenham coragem de falar a verdade para nós. Eu não sou louco. Ninguém é louco aqui. Tenho família com qualquer um. Por favor, falem a verdade
aquele que sabe, as autoridades. Só peço isso. Obrigado. I implore the authorities and people present, after 30 years of ridicule and societal judgment, do not abandon us again. Allow the truth to emerge. Summon the courage to disclose it. Thank you very much. Obrigado. That's a very, very powerful speech. It's quite profound to hear someone speaking so directly about a first-hand evidence like that. Bom dia. Declaro que estou dizendo a verdade e que não tenho nenhum conflito de interesses pessoais ou de outra natureza. Good day. I hereby state that I am telling the truth and that I have no conflict of interest, personal or otherwise. Fui designado para realizar autópsia no corpo do soldado de 23 anos, Marco Eli Xerezi, cuja morte inesperada levou o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais a solicitar uma investigação por suspeita de erro profissional. I was assigned to perform the autopsy on the body of the 23-year-old soldier, Marco Eli Xerezi, whose unexpected death led the commander of the military police of the state of Minas Gerais to request an investigation on suspicion of professional error. Causou estranheza que um jovem soldado saudável ter morrido em decorrência de um abscesso na região axilar esquerda. It was considered unusual that a young, healthy soldier would die as a result of what appeared to be a simple abscess in the underarm area. Realizei a autópsia e encaminhei fragmentos de órgãos e amostras de sangue ao meu colega, o renomado médico patologista, Dr. João Batista Macuco Janini, para avaliações laboratoriais e maiores esclarecimentos. I sent organ fragments and blood samples to my colleague, the renowned pathologist, Dr. João Batista Janini, for laboratory assessment and further clarification. Foi observada uma cicatriz recente na região axilar esquerda, decorrente de uma drenagem cirúrgica de uma lesão infecciosa. A recent scar was observed in the left underarm region as a result from a surgical drainage of an infectious lesion. O paciente faleceu poucos dias depois, apesar de ter sido avaliado e tratado por outros médicos, com doses elevadas de anti-inflamatórios e de antibióticos. The patient died a few days later, despite having been evaluated and treated by other physicians with high doses of anti-inflammatory medications and antibiotics. Como tratava-se de uma bactéria altamente virulenta e multiresistente, a infecção evoluiu rapidamente, espalhando-se pelo corpo, resultando em choque séptico e na morte do jovem soldado. As the infection was caused by a highly virulent and multi-drug resistant bacterium, it progressed rapidly, spreading throughout the body and resulting in septic shock, eventually leading to the death of the young soldier. Infelizmente, o médico patologista Dr. Janini não pôde participar desse nosso evento pela idade avançada, mas fez questão de elaborar uma declaração por escrito, que foi traduzida para o inglês para ser apresentada a todos vocês, hoje, nesta data tão importante, nesta conferência. Unfortunately, the pathologist, Dr. Janini, was unable to attend our event due to his advanced age
but he prepared a written statement that was carefully translated to present to you today. Quem vai fazer a leitura? We'll invite Mateus over to the stage to read the statement for you guys. Most honorable ladies and gentlemen, distinguished authorities, scientists, and representatives of the institutions gathered here. My name is João Giannini. I am a professor and doctor with specialization in anatomic pathology. I worked professionally for 60 years, during which I performed more than 50,000 autopsies, conducted over 1 million microscopic analyses, and served as a preceptor to more than 200 postgraduate students. I carried out academic activities at 3 higher education institutions: Fluminense Federal University, the Federal University of Rio de Janeiro, and the University of Brasilia, where I held the position of associate professor. In the southern region of Minas Gerais, I founded the Institute for Prevention and Diagnosis, IPD, where I developed and implemented programs focused on cancer prevention. The access granted to me was limited exclusively to tissue fragments collected during the autopsy of the body of soldier Marco Eli Sherezi. Subsequently, I received circumstantial reports presented by gentlemen ufologists who requested a review of the previously mentioned material. Based on these reports, I prepared my conclusions focusing exclusively on the identification and analysis of the bacterium responsible for the infection that affected the soldier. This bacterium proved to be a microbial agent of extremely high aggressiveness and lethality. Given its characteristics, I understand that it goes beyond the limits of a conventional infection, possibly presenting itself as a highly specialized mechanism of aggression and defense, which raises the hypothesis of its alien origin. We are currently awaiting the necessary legal procedures for the exhumation of the body, with the expectation that advanced studies in molecular biology may provide new evidence regarding its mechanisms of aggressiveness, corroborating the hypothesis that it is an organism of extraterrestrial origin. If confirmed, such a finding would represent unequivocal proof of the existence of extraterrestrial life, implying a profound global reformulation of our philosophical understanding of existence. January the 8th, 2026, Virginia, Dr. J. Giannini. All right, final Brazilian witness, Dr. Italo. No, wait. It's a physician specializing in neurology and neurosurgery with nearly 5 decades of experience in both clinical care and specialized neurological procedures. He is currently the leading neurosurgeon at Regional Hospital. He maintains a private practice and is also involved in healthcare management through his medical services company. For the first time in a public setting, we are honored to hear directly from Dr. Italo, who will describe his face-to-face interaction with a captured living being of advanced non-human intelligence, an apparent survivor of the Varginha crash. His experience represents one of the most significant developments in the history of UAP investigations. Dr. Italo. Eu guardei um grande segredo por 29 anos, dividindo este assunto com alguns colegas médicos
apesar de outros terem conhecimento do caso. I held on to a very big secret for 29 years, sharing it only with a few medical colleagues, even though many others knew what I knew. Em 2023, revelei ao time do James Fox que tinha visto um vídeo onde havia uma criatura que não era humana. In 2023, I revealed to James Fox and his team that I had seen a video of a non-human creature in the hospital on January 20th, 1996. Depois de ter sofrido um ataque cardíaco quase fatal, em 2024, criei coragem para dividir mais detalhes da minha experiência, apesar das preocupações com o possível impacto na minha carreira. After suffering a near-fatal heart attack in 2024, I felt compelled to share more details of my experience despite previous concern about consequences for my career. Naquela tarde de 1996, eu estava trabalhando no Hospital Regional de Varginha, quando um colega meu, chamado Marcos Vinícius, com uma câmera muito grande, me chamou numa sala de urgência para ver um paciente. That afternoon in 1996, I was working at Varginha Regional Hospital when my colleague and fellow neurosurgeon, Marcos Vinicius Neve, urgently called me into an improvised intensive care room. He was carrying a large video camera. Ao entrar na sala, me mostrou uma câmera em preto e branco que parecia uma criança deitada numa cama com uma hidrocefalia extrema. Upon entering, he showed me a black and white video on the camera screen that appeared to be a child lying in bed with an extreme case of hydrocephalus. Perguntei, o que é isto? Ele apontou para uma cama onde estava deitado um ser. Eu me aproximei e, ao vê-lo, imediatamente percebi que não era humano. I asked, "What is this?" He pointed past the makeshift partition where a being was lying. I got closer. The moment I looked at the being, I immediately knew it was not human. Olhei para ele primeiramente com a perspectiva médica. Estava respirando bem, sem dificuldade. Parecia não estar com dor, consciente, não estava sangrando. Parecia bem, com um semblante muito calmo e tranquilo. I first examined it with a medical perspective, breathing well, no apparent pain, conscious, no bleeding. It seemed fine, with a calm and serene expression. Parecia uma criança de uns 7 anos. Um lençol coberto, até aqui, no corpo, né, até a cintura. Os olhos eram lilás, bem como o crânio. It looked like a 7-year-old child with a sheet covering up to its waist. Its eyes were lilac and teardrop-shaped. The cranium was also teardrop-shaped. A pele era branca, os braços bem finos, 3 dedos com o polegar opositor, não havia mamilo e uma boca pequena. The skin was white, the arms were very thin, and the hand had 3 fingers and an opposing thumb. It had no nipples and a tiny mouth. Ele olhou para mim, olhou para o céu de uma janela, olhou para mim novamente. He looked at me, then looked at the blue sky through the window as if longing to be there, then looked back at me. E a impressão que eu tive nessa segunda troca de olhar foi que ele tinha completa consciência do que estava acontecendo ao seu redor e da nossa intenção de ajudá-lo. After that, I sensed it was fully aware of what was happening around it and our intention to help. Senti que ele estava agradecido pelos cuidados, que queria ir embora.
I felt it was grateful for the care and wanted to leave. A sua serenidade e a presença imponente me levaram a acreditar que eu estava na presença de um nível de inteligência muito elevado. Its serenity and powerful presence led me to believe it had a very high level of intelligence and perception, higher than human beings. Yes. Parecia um anjo, com a compreensão e compaixão em seu olhar, ciente de que estávamos fazendo o melhor que podíamos por ele, apesar das nossas limitações. It seemed like an angel with understanding and compassion in its gaze, aware that, despite our limitations, we were doing the best we could for it. Estou aqui perante vossa presença, com nada a ganhar, tudo a perder, não estou vendendo nada e não estou pedindo dinheiro. I stand before you with nothing to gain and everything to lose. I am not selling anything or asking for money. Ainda trabalho como neurocirurgião. Estou aqui porque, principalmente para as novas gerações, eles merecem saber que há muito mais além do que a nossa existência humana. E eu sou uma testemunha. Thanks. I still work as a neurosurgeon, and I am here because everyone, especially the younger generations, deserve to know there is much more beyond human existence, and I am eyewitness to the proof. Thank you. The simple humanity of these people shines through. They're telling the truth. It's very powerful. What courage this doctor and the other witnesses are showing. I just hope they get the response they deserve. My name is Fred Clausen. I'm a retired U.S. Air Force bird colonel and fighter pilot. I have more than 4,000 hours of flying time in the F-15, the F-4, and I flew combat missions in the F-105 during the Vietnam conflict. I was awarded the Distinguished Flying Cross twice and held a top secret SCI clearance. While flying the F-15, I intercepted a UFO. I took gun camera film, which was immediately confiscated. But that's another story for another time. Today, I am speaking on another matter, a matter that requires world attention. According to several Brazilian authorities, including air traffic controller Marcos Freires, on or about the 20th of January, 1996, a U.S. Air Force cargo plane, most likely a C-17, took off from a base in the U.S. and it flew secretly into Brazilian airspace without flight clearance from Brazilian government, and it landed at Viracopos Airport in Campinas. While at Campinas, witnesses talked of it loading an unusual cargo, then departing to an unknown location in the United States. If true, I am certain that 30 to 40 Americans had direct knowledge of this flight and its purpose. I will now walk you through a potential paper trail this mission could have left behind. In order to secure a cargo plane, a specific protocol must be adhered to. The tasking would be sent to Air Mobility Command at Scott Air Force Base, Illinois, who has command authority over all U.S. Air Force cargo aircraft and refueling tankers. A
paper trail has begun. Air Mobility Command transmits a mission order to the Air Mobility Wing at Charleston Air Force Base, South Carolina. Another paper trail. At Charleston, a crew is selected for the mission and a C-17 cargo aircraft is made ready. The distance from Charleston to Campinas, Brazil is roughly 4,500 miles. The unrefueled range of a C-17 is about 2,500 miles. Therefore, air refueling by KC-135 would be required. More people in the know and another paper trail. An international flight plan to Brazil is required, even if the mission is classified. Paper trail. On board the C-17 is a minimum crew of a pilot, co-pilot, and loadmaster. But due to the nature of the mission, probably more. Maybe CIA and a general officer. The C-17 lands at Campinas and must be refueled. Who pays for the fuel? And where's the receipt? Before departing Campinas, another international flight plan must be filed. Again, more paper trail. The C-17 flies back to the United States with tanker support and lands at an undisclosed location. As you can see from this possible scenario, I estimate that at least 30 to 40 Americans have direct knowledge of this mission. So here's my plea today. If you were a participant and have knowledge of the mission, come forward. You're probably retired now, in your 70s, maybe a little older like me, and have languished for 30 years with this knowledge. Come forward. We know this mission happened, and you know it too. Come forward. The time is now. Thank you. Wow. What a stand-up guy Fred Clausen is. That's extraordinary. And he's absolutely right. There will be witnesses. Thank you, Colonel. Eu juro que o que eu vou dizer é simplesmente a verdade e nada mais do que a verdade. Meu nome é Fábio Furtado e em janeiro de 1996, eu e meu amigo que estávamos na fazenda que trabalhávamos em Três Corações, vimos um objeto voador não identificado. Um objeto que não era normal para a época, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Ele fez movimentos sem nenhum tipo de curva, subiu e desceu, fez um Z no ar e desceu atrás do morro, na frente da nossa fazenda que nós morávamos e trabalhávamos em 96. O objeto ele era cilíndrico, era o tamanho mais ou menos do micro-ônibus, e o movimento que ele fez no ar, eu nunca vi se repetir isso, nem nos dias atuais, nas aeronaves mais tecnológicas que nós temos hoje. Aquele objeto fez um pouso, e no dia seguinte, eu fui lá para conferir, e vi um amarelado no chão. Ali eu tive aquela certeza, percepção, que aquele objeto não era desse mundo. Eu juro que eu vou dizer aqui agora é a verdade, somente a verdade. Meu nome é Liliane Silva, tenho 46 anos, sou professora na educação infantil. No sábado 20 de janeiro de 1996, a mais ou menos às 3h20, eu, Valquíria e a Kátia, ao cortar caminho, vindo do trabalho, observei no muro uma pichação, onde embaixo dessa pichação de uma trave de futebol, eu avistei uma criatura, estatura baixa, com os olhos vermelhos, a pele marrom, como se tivesse passado um óleo, umas veias que saíam do pescoço até o braço, né? E
Quando que eu avistei ali, eu tive uma sensação, assim, terrível, como se o mundo tivesse parado. Foram minutos, mais minutos, assim, que passou um filme na minha vida. Na hora que eu gritei para avisar as meninas, olha ali, a criatura olhou para mim, eu olhei nos olhos dela, me passou uma sensação que ela estivesse sofrendo, que ela estivesse pedindo ajuda, se escondendo de alguém ali. E assim, aqueles minutinhos que eu fixei nos olhos dela, eu entrei em pânico, não sabia o que eu fazia, só falei assim, gente, vamos correr, e comecei a correr na frente delas, né, em sentido da minha casa. As meninas olharam para ela e teve a mesma impressão, cada um viu alguma coisa, mas assim, apavorada, saímos correndo no sentido da minha casa. Juro dizer a verdade, nada além da verdade. Sou Kátia Xavier, uma das 3 testemunhas do caso Varginha. Eu estive a 2 metros de uma criatura. Foi dia 20 de janeiro de 1996. Eu, Liliane e Valquíria estávamos juntos, passando nesse terreno, e tivemos cara a cara praticamente com uma coisa muito estranha, um extraterrestre. E assim, ele me passou muito medo. Ele era marrom, dos olhos vermelhos, com a pele oleosa, uma cabeça grande, com 3 dedos na mão, um pé grande. E aquilo mudou muito a minha vida, transformou a minha vida. E me passava que estava sofrendo naquele lugar, que era que ele pedia ajuda para mim. Eu não conseguia me mexer, olhando para ele e tentando pegar alguma coisa a mais. Então eu já ia para a direção dele, tipo assim, eu vou ajudar ele, né? Não pensei assim em consequência. Eu vou ajudar essa criatura, essa pessoa. Quando eu fui para tomar essa atitude, a Liliane voltou, pegou no meu braço e me puxou. Foi aonde eu me desliguei completamente. Mas aí já não era mais aquela Kátia. Era totalmente diferente. Por quê? Porque assim, me transformou. Me deixou assim com sequelas de que, poxa, por que eu não fiz algo? Poxa, por que pegaram ele? Por eu ter falado, pegaram ele, fizeram o que fizeram com ele. Então, isso ficou marcado em mim. Porque eu sinto essa criatura junto comigo a todo momento, aonde eu vou. Então, sempre vou dizer a minha verdade. Em janeiro faz 30 anos a história. E eu nunca mudei nenhuma sílaba e nunca vou mudar. Porque essa é a minha verdade. Eu juro que o que eu vou contar agora é verdade, nada mais que a verdade. Eu me chamo Valquíria. Sou uma das testemunhas do dia 20 de janeiro de 1996, onde estava eu, a minha irmã Liliane e a nossa amiga Kátia, quando estávamos indo embora do trabalho e avistamos uma criatura. Uma criatura diferente, que nós não sabemos o que era, mas era assustadora. Quando eu olhei para os olhos dela, eu senti que ela estava com muito medo. Da mesma forma que a gente ficou assustada, ela também ficou apavorada, foi o que ela passou no olhar pra gente. E marrom, de olhos vermelhos, tinha brilho no corpo, como se tivesse passado óleo. E aquele dia marcou a nossa vida para sempre. Eu juro falar a verdade, nada mais do que a verdade. Meu nome é Luísa Helena da Silva. Sou mãe das 2 meninas que viu o ser. Depois de meia hora que eu fui até no local, a Kátia chorando muito, eu cheguei até lá, vi a pegada. Tinha grama e a pegada dos dedos dele. Assim, só 3 dedos, muito comprido, assim. E só a única coisa que eu consegui já tinha sumido dali. É o cheiro daquele lugar que ficou muito e muito tempo, uns 20, 25 dias no máximo, se eu não me esqueço, no meu nariz. Então, depois do acontecido, que as meninas viram esse ser lá, eu recebi na minha casa 4 homens que eu nunca tinha visto na minha vida. Era 4 homens vestidos de preto, e eles foi só entrando e foi fazendo uma proposta para mim. Se eu aceitasse aquele dinheiro,
abriu a mala na minha frente, disse que a gente ia ficar milionário pro resto da vida. É um dinheiro esquisito, eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma maleta assim, nessa altura. Inês que abriu, os outros só olhavam. Que eu tenho a impressão que eles não falavam a nossa língua. Só um que falava. E falou que era muito dinheiro, que a gente ia ficar rica, que eu tinha que ir embora daqui. Mas eles queriam que eu ia se eu aceitasse, que era para mim ir numa emissora, numa TV, reunir as meninas, e mentiram. Que, por exemplo, um exemplo que ele deu, que as meninas viam um bezerro, um cachorro doente, um ser humano doente. Eu fiquei muito assustada com isso, achei que isso não era digno. E aí pedi para eles ir embora dali. Fiquei com muito medo deles, sim. Então eu acho que eu não poderia mentir uma coisa desse jeito se eu não cheguei a ver. Agora mentir que as meninas não viram nada, isso aí também já é demais. É só isso que eu tenho que falar. Eu juro que o que eu vou dizer é a acepção mais correta da verdade. É a verdade dos fatos. Meu nome é Nier Nadeia, eu sou jornalista, sou diretor da TV Princesa, onde já trabalho desde aquela época. Em janeiro de 1996, no dia 20, eu estava trabalhando e logo que saí, fiquei sabendo do avistamento na cidade. Eu fui averiguar esse avistamento, fui impedido pelos soldados da ESA, né, que não deixaram que eu subisse até o local, porque por ser da cidade, eu sei onde as coisas acontecem. Eu queria ver. Parei o carro, desci, queria ir a pé, disseram que eu não poderia passar. Eu questionei o porquê, assunto de segurança nacional. Oh, mas e a minha liberdade de ir e vir? Vocês têm que ficar. Pois bem, isso aconteceu. Depois, no domingo, tiveram pessoas que fizeram avistamento. Eu estive no hospital regional porque fiquei sabendo que lá havia uma movimentação. Vi os médicos em polvorosa, mas não soube o quê. E o mais importante que eu esqueci de dizer, naquele momento em que eu estava próximo ao local dos fatos, eu ouvia barulho de gente na mata, como se estivesse correndo, e duas frases me marcaram. Cerca, cerca. O outro respondia, é liso, é liso. Essas coisas ficaram na minha mente por um bom tempo. Mandei 2 jornalistas para uma entrevista coletiva que teria na ESA para eles tentarem colocar panos quentes, dizer que, não, era apenas um exercício militar, era caminhão que estava arrumando, e eu instruí os meus repórteres, pergunta exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu, mas seja incisivo. A resposta que eles tiveram foi, se vocês insistirem nesse assunto, vocês vão ser presos. Então, quer dizer, para mim, havia um processo de acobertamento e que, aliás, perdura até hoje, por enquanto. Que muita gente, como eu, tem relatos iguais a esse, mas que ainda hoje tem medo de dar a cara a tapa e de falar o que aconteceu. Eu juro falar a verdade, somente a verdade. Meu nome é Marta, sou irmã do militar Marco Eli Xerez, que em 96 veio a óbito e participou da captura do ET. Meu irmão tinha 23 anos na época, era militar da P2. Falo com convicção que muitas das pessoas levam o caso para ser fantástico e não é. É um caso muito sério. Realmente, meu irmão participou da captura do ET e veio a óbito. A causa indefinida, até hoje indefinida. Mas a gente vai esclarecer isso, custe o que custar. Passe o tempo que passar, nada fica encoberto. Mas eu gostaria que as pessoas que soubessem um pouco mais, que viessem e se pronunciassem, mas desde que dizendo a verdade. Eu perdi uma parte na qual não vou ser restaurada nunca mais. Eu queria que
o governo, as autoridades falassem o que realmente aconteceu no dia, o porquê que se escondem, né? Eu sei que pode existir pessoas que não vão entender, mas eu acredito que muitas das pessoas, a maioria, irá entender esse caso sim. Estou aqui esperando uma resposta da sociedade, da população, quem sabe de algum militar que queira falar. Hoje eu aguardo. E vamos torcer para que as pessoas que venham até nós venham com contundência, venham com firmeza, com declaração explícita. Simplesmente, se por mais dura que seja a verdade, que ela seja dita. Thank you. I'm Dr. Enrico Melson. I'm interested in, specifically the question is regarding the microbacteria. I'm a former epidemiologist with the CDC Epidemic Intelligence Service was my training. So I am curious if there is any more information that could be offered here regarding this possible identification of a microbacterium of extraterrestrial origin. That would be two issues. Not only a gross full-size specimen, but also extraterrestrial microorganisms. This would raise the question potentially of environmental contamination, exposure, possibly epidemic. Was there any further detail available to you as the pathologist that you could share with us as to how that possibility was handled? Thank you. Pena que o Dr. João Batista Macuco Giannini não esteja aqui presente conosco. It's unfortunate that Dr. Giannini is not here present with us today. He was the forensic doctor that was responsible for the case, not the pathologist. The body arrived to him for autopsy with suspicion of professional error. 15 or 20 days later, the report came from the analysis to him talking about the bacteria. We have copies here. That's Senhora. available for anyone. If you scan the QR codes, you get not only the videos that we showed, but also some of these documents, the Portuguese version and the English version. This bacteria actually exists on planet Earth, but it's not very common. It's not very common for human beings to be infected by this bacteria. And Dr. Giannini would love to actually exhume the body of the soldier to try to find traces of this bacteria in the bones, so we can try to better understand the behavior and nature of this bacteria that's not very common in our environment. The specialist doesn't create nor believe, but Dr. Giannini talks about the possibility, due to the circumstances that we were made aware of years later, like the sister of the soldier that we saw in the video earlier, that he would have captured this extraterrestrial with his bare hands. That perhaps then the officer was inoculated by this bacteria, and despite all care that he received, he did not resist because it was a very strong one. He was a doctor with the police before he went into being a forensic pathologist, so he really knows what he's talking about. And from the medical perspective, it would be the exhuming of the body to study any possible vestiges of this bacteria in the DNA. Thank you. Thank you. Thank you all so much for being here, for your courage, and for speaking your truth. This question is for Dr. Italo. Dr. Italo, have you had any sort of contact with any non-human intelligence, whether it's an alien or an angel, since your contact experience in Virginia 30 years ago? And if so, what was that like? Can you give us some details? If not, thank you anyway. Ok. Desde o momento que eu entrei naquela sala, Since when I entered that intensive care room, foi algo inesperado para mim. Eu estava esperando ver um paciente. it was something unexpected to me because I was expecting to see a patient. Mesmo quando a gente vê pacientes humanos, muitas vezes a gente fica interessado em saber o que aconteceu com os pacientes. Eu, pelo menos, moro perto do hospital
eu volto, mesmo não estando em plantão, eu volto para ver como é que os pacientes estão. Even when we have human patients, we're always curious to see how they're doing. So he lives nearby the hospital, and even when it's not his shift, he will come back around to the hospital to check on his patients. Isso é importante para nós, para vermos o desenvolvimento, se nós acertamos, como que ficou. A gente torce para que os pacientes melhorem. It's important for them to see the evolution of the patients and how they're getting better, because they're very interested in seeing them get through their sicknesses. No caso deste, mentalmente eu volto lá todo dia. And on this case, mentally, he goes back to the room every day. Eu sonho, que essa noite eu sonhei, será que o potássio dele está baixo? Como é que está? This past night, he actually dreamed about the potassium levels of this being in the room. Claro, é um pensamento, eu não tenho contato telepático. It's just a thought. I don't have telepathic communication. É um pensamento, mas parece que toda vez que eu passo naquela sala, parece que eu quero examiná-lo ali. It's a thought, but for him, every time he walks past that room, he wants to go in and examine this being. Não acontece só com o caso dele. Tem crianças que a gente atende, né? Ficam na mente da gente. Parece que a gente escolhe algumas pessoas, alguns pacientes que a gente parece que vira parente. A gente quer saber sempre como que está, se melhorou. E no caso dele, eu trabalho ao lado do quarto onde eu vi ele. Então eu passo toda hora naquela janela e vejo se ele está na janela. Not only with this case, but when he operates on children, for example, there are certain patients that he feels more affinity with. So with this one, because he works on the room right next to the room where the being was, that's a constant thing in his mind. Yes. But so to answer the question that he asked, it sounds like you haven't had further contacts with any other beings since that moment. Então parece que você não teve mais contato com outros seres depois desse momento. Não tive não. Okay. Yeah, because he didn't. He chose to go more into describing what that being was. Okay. Thank you. Yes. Obrigado. Yeah, hi, I'm Max Valiansky. Also a question to the Dr. Italo. All right. I watched the movie. I watched your interview, which you gave on YouTube. And of course, thank you very much for everything you told us today. However, it's very interesting. Besides of looking at the patient, non-human being, what kind of medical procedures or what else, actually, what kind of interaction did you have? Any x-rays, anything else? If you can talk more and a little deeper about your interaction in that room. I think from the movie, James, I remember that some episode about this being present in x-ray room as well. Yeah, that was from a different testimony from an X-ray gentleman who wanted to remain anonymous. We had actually identified him 5 years before we ultimately got him to come forward anonymously. He provided all the details needed to verify who he was, but he didn't want his name. But yes, he took X-rays of what one would think was a deceased being. Right. So can we know a little bit more, a little bit deeper about this medical examination? What actually did you do besides of communicating with him telepathically and just looking at him and observing him? Thank you. Quando eu entrei, eu vi um vídeo. When I entered the room, I saw the video. Havia material de pequena cirurgia. That was materials next to the being, showing that there was a small surgery that was performed. Parece que o médico tinha dado alguns pontos. It looked like the doctor stitched up the being. Nada longo. Nothing too long or too big. Quando eu olhei o ser, when he looked at the being, ele estava virado para a janela, né? He was more facing the window. E nós somos treinados a olhar sob o ponto de vista médico. And we're trained to look from a medical perspective. Se estava consciente, se estava com dor. If he was conscientious, if it had pain. Se estava sangrando. If it was bleeding. Se ele estava agitado. If it was agitated. Inicialmente não, eu olhei, mas daí ele parou de olhar para mim, ele olhou para a janela. And initially everything was okay, but then this being stopped looking at him and looked at the window. E voltou a olhar para mim. And then went back to looking at him. Nesse segundo momento, eu já não estava ali só como um médico. And in that second moment, he wasn't there just as a doctor anymore. Eu estava olhando ele sob o ponto de vista de outras habilidades psíquicas, cognitivas. He was looking at him with other psychic and cognitive capabilities.
Se estava realmente entendendo, se estava atento, If se he was estava really concentrado, understanding, if he was attentive, if it was focused. se estava realmente entendendo o que estava acontecendo, se tinha orientação temporo-espacial que a gente fala. If it was really understanding in the temporal spatial awareness of the place. E não havia mais ali um contato médico, havia um contato assim muito entre eu e o ser, e percebia que ele tinha uma inteligência muito grande pela maneira como ele olhava. And now it was a contact between two beings, and for him it was very interesting, and it showed a lot of intelligence from the way the being looked at everything. Não é quando você conversa com uma pessoa comum, a pessoa conversa com você, olha para lá, distrai. It's like when you're talking to someone, they look at you, they get distracted, they look around. Ele olhava para mim. The being was looking straight at him. E eu procurei me concentrar para estar, como hoje em dia a gente fala em psicologia, minha esposa sempre fala sobre isso, viver aquele momento. And he was looking to, as we say in psychology, to live in that moment. Em psicologia no Brasil chama-se praticar presença. To practice presence. Então fiquei olhando para ele também, e quanto mais eu olhava, eu via mais uma sensação, como o senador falou, uma sensação de paz, né? So the more he looked at the being, the more he felt a feeling of peace. Dando um recado de muita paz. Transmitting peace. Eu não quero parecer aqui um discurso político, nada disso, mas era um olhar de compreensão, porque o ocidental, ele olha para a gente e já julga. Occidental people, they look with judgment. Alto, baixo, gordo, magro. Is it tall? Is it short? Is it fat? Is it slim? Ali havia um olhar de compreensão, ele estava olhando tudo o que estava acontecendo. There was a gaze of comprehension. This being looked at everything that was happening. Como se estivesse anotando todos os dados, fazendo um retrato falado do que ele estava vendo. Assim. As if it was taking in all the notes of everything that was around it. Como um grande observador. Like a great observer. Como um grande observador de tudo que estava acontecendo ali, não só de mim também. Of everything that was happening around it, not only just mesmo olhando só para mim, ele estava vendo tudo que estava ao redor. Despite looking at just him, this being was aware of everything that was around it. Então, como o senhor perguntou, o começo foi a parte médica, ver so, aquele as material. you asked, in the beginning, it was the medical assessment. A material ver ali, mas depois que ele se virou para a janela e voltou para mim, and after he looked at the window and looked back at him, parece que virou a página. It felt like the page flipped. Voltamos a uma outra situação. Then it became another situation. Yeah. My name is Evolution, also known as Donnie Chang, long-time executive producer with James Fox. This question is for Dr. Venturelli. Hello, sir. I would like to know, other than behavioral qualities, is there anything in your medical opinion that would distinguish the creature that you interact with from being a man in a suit? Sim, muitas. Many markers to indicate that. Como eu sou neurologista, cirurgia, mas sou fiz neurologia e fiz neurocirurgia. As a neurosurgeon. Então, eu examino muito pessoas sob o ponto de vista até para eles serem, pelo tipo de trabalho que eles fazem, né? He examines people even for the type of work that they do. Então, existe teste de nível mental. So there's the mental level testing. Se concentra. Concentration levels. Se tem memória. Memory. Se raciocina. Rational. Se recorda. Memory. Remembers. Se calcula. Calculations. Então, na hora que, na segunda vez que eu estava olhando para ele, so when I looked at the being for the second time, eu já via que ele já tinha calculado tudo. I could have said that he had calculated. Sabe a distância, tamanho, tanto é que ele olhou para o céu. He knew the distance, he knew the size, so much that I looked at the sky. Tamanho, localização. Distance, size. Memória, porque ele voltou a olhar para mim. Memory, because he looked back at him, so memory.
muito tranquilo ali, e você vai vendo que, principalmente, é um cálculo superior, não é um cálculo assim, um cálculo simples. This being is making superior calculations, not simple calculations of its environment and surroundings. Estou acostumado porque eu examino pessoas que estão com suspeita de Alzheimer. He is used to it because he works with patients that are in the beginning of Alzheimer's disease. Outras pessoas que passam em exames para admissão militar. Others also that run through tests to go into the military. E eu tenho que fazer uma série de perguntas para eles. And he has to ask them a series of questions Para ver a profundidade do pensamento. to see the depth of their thinking, Para ver quanto que a pessoa consegue abstrair daquilo que ela está dizendo. to see how much the person can abstract pertaining to what they're saying. Porque as coisas não acontecem do ponto de vista da Terra. É como, sem entrar nisso, mas como Lacan fala, real, simbólico e imaginário. The real, the symbolic, and the imaginary, as Lacan talks O que a about. pessoa vê, o que ela imagina, What the person sees, e o que simboliza para ela. and what that symbolizes to him. Nós assistimos o mesmo filme. We watched the same movie, for example. Eu saio com uma impressão, o senhor sai com outra impressão. I got out of it with one impression, and you came out of it with another. Olhando ali, eu vi que ele sabia que filme que ele estava vendo. When he looked at the being, he knew the being knew what film he was watching. Ele conseguiu observar que filme que era. He was able to observe what kind of film Ele it was. conseguiu imaginar o que iria acontecer. He was able to imagine what was about to happen. Por isso que ele olhava toda hora para o céu, That's why he would look up at the sky. Calculando o GPS dele, As in putting in GPS calculations para se localizar em tudo que estava acontecendo. E sem querer ser místico, né? to be able to get situated. Olhar para mim e até eu escrevi uma partida de jogo de xadrez sobre isso. The being would look at him, and he actually wrote an Para poder ir article chess game. falando simbolicamente, porque lá no Brasil, como o senador falou, não dá para a gente, mas naquela época eu não podia falar. So he actually wrote an article. He's also a chess Então player. ele dizia que não He's also a chess player. So in order to let some of this out, he actually wrote a chess game with of a human with an ET to kind of let some of that out in kind of a playful way. algo simbólico, né? Então eu digo nesse conto assim, que o primeiro lance eu nem precisei fazer, ele já sabia qual era. So in that little story that he wrote, he says that the first play, he didn't even need to go ahead and do the play because the being would already know what kind of play he was going to go for. Então ele tinha uma percepção muito grande, assim, muito maior até do que eu consigo descrever. So this being had great perception, even greater than what he's able to describe at this time. Era como se estivesse conversando com uma criança. Ele conversando e eu uma criança. It's like when you're talking to a child. The being was the elder and he was the child. Very moving. Thank you. So what I'm curious about is beyond the constriction of the difficulties and the challenges and the stresses that you experience. Além das dificuldades e bloqueios, I'm interested in how it's affected you as human beings. quero saber como isso afetou vocês enquanto seres humanos. So So to be mindful of concise answers, because that could be an hour for A each of gente them. precisa de respostas rápidas. yeah, I'm wondering if you could give maybe one or two examples, or one example each of how this has changed who you are, not just your life, but who you are as a human being. Talvez exemplo de cada o que isso mudou pessoalmente para vocês. Eu vivi 30 anos dentro do centro cirúrgico. I lived 30 years inside a surgical facility, Vendo só o cérebro. only looking at brains. A partir dali, eu fui estudar coisas do Egito. From then on, I started studying things about Egypt. As pessoas me explicavam os vários tipos de alien que eu nem sabia que existiam. People would explain to him about the many different types of aliens that he wasn't even aware existed. Muita coisa eu fui estudar a partir dali, porque eu estava realmente limitado só a operar, porque eu sou neurocirurgião. Minha filha dizia, você não sabe nem atravessar a rua.
From then on, his interest increased on other things because before then he was only a neurosurgeon, and as his daughter would say, he wouldn't even know how to cross the street. Yes. Então, porque você está operando assim, So when you're looking at the quando surgery, você pega a direção do carro, parece assim. Ó. when you grab the wheel of a vehicle, for example, it's something ginormous because he's on the micro level. As pessoas passam perto, você está ali 14 horas. You're there for 14 hours and people walk by. Depois as pessoas passam perto de você, você toma um susto. And people walk by and you're startled because you're so focused on that tiny little piece of space. Então aí eu fui estudar um pouco mais. Fui no Egito, fui passear no Egito. So he went beyond and started studying more, went to Abrir um pouco Egypt, mais, ler um pouco mais. to open up more and read some more. Okay. Yes. No meu caso, eu sou geógrafo, In my case, I'm a geography teacher. gosto muito de história, I really like history. e sempre falo com meus alunos, I always tell my students, a partir daquele momento, nós tínhamos, eu senti que tínhamos de expandir o conhecimento. from that moment on, I felt like we had to expand our knowledge. Eu, como a grande maioria, somos muito limitados Me, as everyone else, we're very limited aos conceitos e coisas que são colocadas ao nosso redor e só enxergamos aquilo. to the concepts and things that are placed around us, and that's all we focus on and see. A partir desse momento, a pergunta para mim se existe vida extraterrestre não faz mais sentido. From that moment on, the question of whether or not extraterrestrial life or other life exists was not a question anymore. A pergunta passou para mim a ser: quem são e quais suas intenções? To me, the new questions now are, who are they and what are their intentions? As barreiras das religiões, preconceitos The barriers of religion and prejudice sumiram. disappeared. E nesse momento você percebe, eu percebi, And from that moment, he perceived que todos nós somos humanos, estamos numa grande barca juntos. that we're all human and we're on this large boat together. E ainda brigamos por estupidezas. And we're still fighting for stupid things. Thank you, Mr. James Fox. It's an honor to be with you today. Look, shortly after the film by Oliver Stone was released about the assassination of JFK, Congress took action and passed the JFK Disclosure Act unanimously. They wouldn't have done that had it not been for an outcry from the public that was demanding answers. And it's my hope that your film and others like it will create that kind of momentum and that outcry. Because the truth is, if there's any government that's holding information about the knowledge of whether or not we are alone or not alone in the universe, that is not for any government, no matter how powerful it is, to withhold from the rest of humanity. We are here to serve the people. This government belongs to you. You don't belong to the government. And never forget that. And so I'm here to serve you, to try to get the truth to the people. We're working diligently to do that in the committee that I'm on. And I have a responsibility in that regard. I want to say thank you to these courageous individuals, my new friends from Brazil. Muito obrigada aos meus novos amigos brasileiros. Thank you for your courage and your willingness to, risk your reputations and your careers for something that will benefit not just the people of Brazil, but the rest of the world. Thank you. Obrigado pela sua coragem de arriscar a sua reputação por algo que vai beneficiar não só os brasileiros, mas o mundo inteiro. I want to say thank you to Kirk McConnell. He and others have been doing an amazing job
at pushing this forward in a thoughtful way, helping people like me. I was a financial advisor and a software consultant, had no idea when I ran for Congress that I would be doing this. But folks like him have been extremely helpful, and I couldn't do it without you. Thank you. And Colonel, I can't wait to get to know you more. Thank you so much for coming forward today. You're an inspiration for the rest of those who have served. You know, courage is contagious, and you're an inspiration, and hopefully you'll compel more people to come forward. Appreciate that. We've been given marching orders. We have legislation that we need to pass. We've heard from a lot of witnesses. It's time for action, and it's time to get the receipts. So it's time to pass the UAP Disclosure Act. And it's time to pass whistleblower protection within that or a separate act. But I go back to my original statement. The reason why so much information is currently today being released consistently, that the agencies of this federal government never wanted to see the light of day, is because Congress took action, because the people demanded it. And I'm asking you, everyone here, and all the reporters here, and Leslie Keene, thank you for the brave work that you did with the report in 2017. You destigmatized. That one story destigmatized this entire topic and made it so that people could come forward. We need more people like Leslie Keene. We need reporters that are brave, that are willing to publish stories, and we need the social media warriors out there to continue to spread that information. Act and push on members of Congress, because otherwise they won't do anything about it. Thank you again, and I'm proud to serve.